Nosso Facebook da Rádio Cidade, também o canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, porque a gente já está com as nossas convidadas aqui no estúdio, tá tudo certo, áudio, vídeo, tudo ok, aquela transmissão sempre de qualidade para você que acompanha na internet. Mas a prioridade, você sabe, sempre é quem está sintonizado aqui no 104.9, porque é a nossa Rádio Cidade. Muito bem. Estamos aqui porque vamos tratar de um tema aí que é muito pertinente. Eu quero agradecer imensamente a presença das nossas duas convidadas que estão por aqui. A Caroline de Almeida, que é a coordenadora do RH da Indutar, e também está conosco aqui a Francine Spanevelo, analista de RH da Indutar. Comemorações aqui no estúdio, eu acertei o sobrenome. Elas vão falar um pouco com a gente sobre as oportunidades de emprego da empresa, o perfil ideal dos candidatos e candidatas, né? E como que funcionam ali os processos. Mas, antes de tudo, como vocês já sabem, aqui no Jornal da Cidade, a gente tem aquela prática de conhecer quem são as nossas entrevistadas, né? Então a gente vai começar por aí. Quem será que é a Carolina de Almeida e a Francine Spanevelo que estão por aqui com a gente hoje? Vou começar pela coordenadora, né? Não, vou começar pela novidade. Tu já foi entrevistada na rádio, né? Vamos pela que vem a primeira vez, ela tá nervosa e eu quero dar uma cutucada nela, tá, Carol? Mas vamos lá. Francine, quem é a Francine? Conta pra gente, seja bem-vinda à Rádio Cidade, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Cristiano, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. Sou Francine, sou arroio-tigrense, região Centro-Serra, né, do estado. Próximo daqui, dá uns 110 quilômetros de distância, né? E faz pouco que eu estou em Birubá, faz 10 meses, né? Vim a convite da Caroline, que é a nossa gerente da RH, né, da Indutar. Elas me acharam no LinkedIn, né, que é o nosso perfil profissional. E foi uma grata surpresa, porque estava retornando de Porto Alegre, né? Agora, dia 9, sexta-feira, faz um ano que retornei de Porto Alegre devido às enchentes, né? O estado como estava, né, a cidade de Porto Alegre. Então, retornei para a minha cidade natal, né, junto com a minha família. E aí tive a grata surpresa do convite da Caroline e da Rochelle, né, que é a nossa coordenadora, de vir trabalhar com elas aqui no RH da Indutar. Né? Então, um pouquinho essa é a minha trajetória, um pouquinho de mim, né? Sou analista de RH, sou formada em administração, né? Tenho 28 anos e estou imensamente feliz e grata por estar aqui. Adoro a cidade e a Indutar nem se fala. Tá certo. Seja bem-vinda, então, Francine, Obrigada. né? E essa cidade aqui acolhe todo mundo muito bem. Caroline de Almeida, ou Carol, para o pessoal ali da Indutar, né? Do RH. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, Carol. Tu é gerente de RH ali, mas a gente estava conversando nos bastidores, tu também tem umas outras funções ali dentro da Edutar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde para o pessoal que está em casa nos ouvindo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. A gente adora estar participando da comunidade como um todo, né? E poder representar a empresa, então, nem se fala. Eu sou a Caroline, sou de Panambi, tenho 30 anos, sou formada em administração pela Unijuí, então sou da região, conheço bastante coisa aqui, né? Diferente da Fran, que é um pouquinho mais longe, né, Fran? É isso. Mas a minha cidade também é pequena, né? Um pouquinho maior que Birubá, mas também Tem o setor metal mecânico também. Tem, forte, bem forte lá. Tenho bastante orgulho de ter crescido lá e me desenvolvido lá em Panambi. Estou com a área de recursos humanos aqui na empresa, atendo toda a direção, então normalmente todas as coisas que a diretoria precisa, normalmente eu dou esse suporte, mas eu tenho algumas outras áreas que também fazem parte da minha equipe, que é a segurança do trabalho. O pessoal da saúde, eles estão nos escutando lá, inclusive, mandar um abraço para todos eles lá. E também a segurança patrimonial, também é da minha alçada. Mas é uma equipe bem legal também, uma equipe bem competente, né? Algumas pessoas vieram de fora, a gente acabou tendo que trazer, até porque aqui também tem muita empresa, né? Então acaba que a concorrência pela mão de obra é grande e a gente acaba trazendo gente de fora em algumas posições em especial, né? Mas é uma equipe muito legal, o pessoal que é de Birubá, posso dizer para vocês, assim, me sinto em casa, eu já chamo de terrinha, né, também, Birubá, gosto bastante daqui, acho uma cidade segura, tranquila, tem um potencial gigantesco, e quando eu decidi vir para Ibirubá e vir trabalhar e fazer parte da Indutar, foi acreditando no projeto Indutar, né, que é a empresa tá crescendo, né, e a liberdade e autonomia que a gente tem para trabalhar dentro da Indutar é gigantesca. Então,
tudo que eu aprendi, eu estou podendo aplicar aqui, eles me dão essa liberdade de atuação em todas as áreas que estão comigo. Que legal, Carol, que legal. E é sempre bom quando a gente recebe integrantes do time assim, que tem muito claro assim o seu papel dentro da empresa, né? E talvez seja um pouco também a vocação de quem é de RH, né? Eu preciso saber, né, a minha função, a minha tarefa, o que que eu preciso fazer, como que eu posso contribuir, para eu também ser alguém que vá liderar, né, esses que estão entrando para ter uma trajetória importante dentro da empresa, né? Hoje, dentro da Indutar, Carol, quantos colaboradores a empresa tem? Nós estamos chegando próximo dos 500 colaboradores, Olha né? só. Então tem bastante gente lá. O que nós tentamos fazer nos últimos anos, e já vem isso muito forte, puxado tanto pela Magali quanto pelo Ayrton e os meninos agora, né? O Ayrton Júnior e o Henrique também puxam bastante a questão da tecnologia. Então a gente profissionaliza muito mais essa mão de obra, né? Tem-se um público de trabalho um pouco mais robusto mesmo, né? A gente acaba investindo muito em treinamento, em qualificação também por conta disso. Mas é uma equipe que trabalha muito, assim, muito bem, bem dedicada, né? A família sempre está conosco em todos os momentos, então eles acompanham desde o pessoal que está fazendo uma limpeza, né? Tá no chão de fábrica até a própria gerência, eles nos acompanham o tempo todo, a gente sempre reporta também todos os projetos e iniciativas que a gente tem, né? Mas tá bem interessante, assim, bem... Eu estou em Ibirubá há 3 anos e pouco, e é visível assim o que nesses últimos 3 anos a Indutar se transformou, né? De layout, de aumento de planta, de crescimento, tudo mais, e a gente percebe que o foco, né, da empresa está muito bem definido, a estratégia está muito bem definida e a gente só vê esse crescimento. E para nós que queremos o crescimento de Ibirubá, não tem nada melhor do que a gente ver as empresas da casa, né, fazendo sucesso. Essa semana a gente entrevistou o pessoal da Indutar, né, teve pré-lançamento, o Guto entrou aqui, a gente fez o jornal direto, né, lá da AgriShow, né, mostrando ali o pré-lançamento lá de um equipamento novo. Então a gente sabe do quanto o que acontece, né, o implemento que o agricultor recebe lá na ponta é fruto de todo um time que está ali comprometido, né? Isso... eu acho que dá para comentar, Cristiano, desculpa te interromper, mas acho que vale bem nesse momento, assim, comentar que a direção, tanto o Ayrton quanto a Magali, eles fazem muito questão de que o que eles têm para eles, o funcionário também tenha. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais de todos os lugares que eu passei ou já trabalhei, das experiências que eu tive em outros lugares, que se eu vou comer uma comida no restaurante, eu vou comer uma comida boa, porque é a comida que eu quero ter na minha casa, né? Então, eles se preocupam muito com cada detalhe. Eu acho que é um diferencial grande que faz com que as pessoas também tenham vontade de trabalhar, né? Se engajem de fato. A questão da estrutura também física da empresa, o cuidado que eles têm com a mesa da pessoa, a sala, os recursos de áudio, né? Os auditórios que a gente tem, a gente vê que eles colocam a vida mesmo para dar o melhor, né? Então, isso a gente percebe, nós como funcionários, a gente vê esse investimento, né? A gente sabe que isso é importante e acaba que dá mais vontade ainda da gente estar lá dentro, né? Isso é bem Todo importante. mundo, Carol, tem pré-ideias, né? Pré-conceitos, às vezes até de conversas de corredores ou de grupos de WhatsApp, né? Meio que querendo dizer, em determinada empresa, se tu se comporta do jeito A, tu consegue chegar onde tu quer. Agora, se tu se comporta do jeito B, tu não vai conseguir. Ou se tu é amigo de fulano, tu consegue espaço. Ou se não sei o quê, se tu tem QI, tu não sei o quê. Então, tem milhões de coisas que acham que um processo seletivo e que um plano de carreira dentro de qualquer empresa, eu não estou falando de uma específica aqui, de qualquer empresa, não é fruto de como você organiza a tua vida funcional e também, né, a tua relação com teus colegas, com o time que trabalha junto contigo, né? Então eu queria perguntar, talvez a Francine ajude um pouco nessa análise mais assim de olho no olho, né? Quando vocês recebem um candidato, né? Qual é a primeira impressão que para vocês vai acompanhar, digamos assim, durante toda a entrevista?
Hoje, Cristiano, a gente busca, pelo menos nos meus processos seletivos, uma pessoa que tenha mais comportamento do que qualificação, porque hoje a Indutar, com toda essa estrutura, ela qualifica dentro, né? Dentro de casa acontece a qualificação. Então, hoje, se é uma pessoa comprometida, né, interessada, quer aprender, tem entrega, né? Eu tenho vontade de trabalhar, já é o essencial. Hoje a gente busca mais nessa linha. Claro que para alguns cargos estratégicos, sim, precisa ter qualificação e experiência. Mas para cargos operacionais, que é o nosso grande volume hoje, o comportamento é essencial e aquela vontade. Eu quero trabalhar, eu tenho compromisso, eu não falto serviço, é o básico, né? Entendi. E quando isso chega para aqueles cargos mais, digamos assim, o meio do Gestão. campo, né? Ou a gestão ali, ou a liderança ali, né? Do time, das equipes, dos grupos e tal, né? Como é que se dá esse processo? Vocês aproveitam muito, por exemplo, muito do que você já tem dentro de casa, provavelmente, né? Dando promoção para quem está se destacando ali, mas também vocês buscam fora, né? O exemplo disso é vocês, Sim, né? Aqui na questão do RH, né? O gestor sempre participa dos processos, né? A Fran está mais à frente da área de recrutamento e seleção, né? Então, ela faz toda a triagem, o filtro, enfim, passa os candidatos para os gestores, né? Faz as primeiras abordagens, inclusive. Mas ele sempre participa da decisão. Então, a gente busca envolver ele em todos os aspectos. E antes tu falou da questão do plano de carreiras, a gente está trabalhando isso muito forte lá dentro, né? Principalmente no quesito de desenvolver esses gestores para que eles tenham condições de tomar essa decisão e essa decisão ser mais compartilhada, sabe? Então, não é só a Carol do RH que está tomando a decisão por este operador, por esse analista, né? O gestor acaba tomando essa decisão junto conosco. Dentro do plano de carreiras, que é o que a gente está tentando fomentar cada vez mais, é para que a gente possa promover muito mais internamente do que trazer de fora. Né? Então, eu tenho cargos ali dentro da engenharia. Eu prefiro investir nas pessoas. Eu não, né? Eu digo eu, mas é a empresa, né? A empresa prefere investir nas pessoas que estão lá dentro e tentar qualificar aquelas pessoas para tentar subir e dar prioridade para elas, né? Claro que tem toda uma questão de que nem a Fran falou, né? Tem cargos que às vezes a gente nem tem esse tempo hábil, né, para poder formar. Mas a gente, com vaga ou sem vaga, a gente sempre procura estar qualificando eles, e não é desses últimos 3 anos. Essa é uma veia forte que a Indutar tem desde que existe, né? Então, o investimento nas pessoas. A única coisa que a gente fez agora, nesses últimos 2 anos, foi organizar um pouquinho mais, né? Colocar regras, né? Então, não é qualquer colaborador que sobe, né? Porque a gente também tem as pessoas que tem faltas, tem medida disciplinar, essas pessoas acabam, realmente a gente acaba dando uma triada, né? Tem-se alguns critérios, mas a maioria dos nossos colaboradores passam, e é difícil quando tem uma vaga interna não passar, né? Normalmente a gente prioriza eles, né? Então, gestores, por exemplo, né? Alta gestão, a gente ainda se deparou com um cenário ibirubense como um todo de falta de qualificação de graduação mesmo, né? De universidade mesmo. Então, a gente está fazendo esses gestores estudarem lá dentro, fomentando isso. Antes de tu seguir nessa tua linha, que está maravilhosa, eu queria, aqui, o analfabeto funcional aqui, entender quando tu estava falando no começo da nossa conversa em gestores, eu estava pensando no Ayrton e na Magali, entendeu? Não. Aí é só dar uma clareada para mim, quem é o gestor dentro da Indutar, né? Acho que dá para nós comentar, nós temos a hierarquia nossa bem definida, assim, né? Então, a direção, quando eu falo direção, é o Ayrton, a Magali, o Henrique e o Ayrton Júnior, né? Eles estão muito mais como um conselho da empresa hoje, apesar de que eles estão envolvidos em todas as decisões de gente, né? Eu digo das minhas áreas, né? Mas tomam menos decisões do que nós, né? Então, quando eu falo gestores, eu estou falando de gerentes, estou falando de coordenadores e estou falando de líderes, né? Cada área tem o seu líder operacional daquele processo, né? Então, eu tenho um líder no corte, eu tenho um líder na montagem, eu tenho um líder na solda, eu tenho um líder na qualidade. Aí eu tenho alguns coordenadores acima desses líderes. Esses coordenadores pegam algumas áreas a mais do que a liderança, né? Que a gente chama ali o meio do sanduíche. Que é onde você está, por exemplo, não? Não, eu estou na gerência. Na gerência. Isso, mas a Rochelle, que é a gestora da Fran, sim, faz parte desse grupo, né? Então, daí sim, os gerentes estão olhando muito mais para fora, estão olhando o que tem de novidade, impulsionando né, a empresa com essa profissionalização e com as novidades que tem lá fora. Isso a gente busca fazer bastante, né? Então, a gente teve... tem o gestor da fábrica já foi para fora do Brasil para trazer novidades para a fábrica, né? Eu já fui para o Canadá.
Tem um outro gestor agora da engenharia, da pesquisa e desenvolvimento, que vai para o Japão. Nós temos um outro que está no Canadá agora, nesse momento. Né? Então, a gente procura trazer essas coisas de fora e tentar trabalhar aqui dentro. O que a gente pode movimentar? O que dá para trazer de novidade, né? Esse gestor que está lá no Canadá agora, só um parêntese, veio através de um programa de intercâmbio business que a gente puxou dentro da empresa. Né? Então, não está só ele. Nós mandamos mais funcionários para lá. E ano que vem a gente quer mandar muito mais. Né? Então, assim, a gente vai impulsionando a empresa a profissionalizar cada vez mais. Né? Então, quando eu falo gestão, eu estou falando muito mais dessa camada que toma a decisão, mas que não são os donos da empresa. E acho que dá para citar também aqui, Cristiano, que nós temos um diretor industrial, né, que é o João Gabriel Stam. Ele também é de Panambi. A gente trouxe ele no ano passado, no início do ano passado, e está sendo uma figura fundamental desse processo de profissionalização dentro da nossa empresa, né? Então, ele vem puxando muito essa questão de inovação, de organização, de reestruturação, né? Então, ele pegou todas as áreas que antes estavam distribuídas entre a Ayrton, Magali, Ayrton Júnior e Henrique. Ele pegou essas áreas e agora a gente está trazendo aí muitas coisas boas mesmo para dentro de casa, né? Seja em máquina, Hoje, né? quanto por cento da mão de obra da Indutar hoje precisa ter um mínimo de diálogo com a tecnologia? Na verdade, 100%. bastante, né? Porque a gente tem máquinas, as nossas máquinas são todas de fora, por exemplo, né? Então, a gente procura ter uma parceria forte com algumas instituições, por exemplo, o Instituto Federal, né, a UPF, que é de Passo Fundo, né, a universidade lá. Nós temos uma sala lá, inclusive quando ela estiver pronta, vocês vão ser convidados a cobrir a inauguração. Lá a gente está reformando, tem 30 metros quadrados, nós vamos ter um espaço dentro da universidade, que é da Indutar, né? Então, esse ano ainda sai essa inauguração. O Senai é uma instituição que nos ajuda bastante na qualificação técnica dessa mão de obra, né? E os próprios gestores que vêm de fora, né? Então, seja na parte de gestão ou na parte de ensinar o processo em si, eles têm nos ajudado bastante. Muito bem, tem perguntas aqui que são talvez um tanto quanto a essência, né, desse momento que a gente está vivendo no mercado de trabalho, que diz respeito aos mais 50, né? Daí eles estão perguntando aqui nos comentários, eles têm espaço dentro da Indutar? 50 anos, 52, 53, porque a gente percebe que a gente, né, tá vivendo muito mais, dependendo se a gente tem uma vida ativa, né, saúde e tudo mais, a gente trabalha tranquilamente até os 60, até os 70 anos, né? Quantas pessoas aqui dentro de Birubá a gente cruza todo dia aí com mais de 60 anos, muito ativas e contribuindo muito, né? A Indutar tem esse olhar também? Tem. O que nós buscamos nas pessoas é todas essas coisas que a Francine citou antes, né? Então, para nós, o que é o nosso filtro é isso, né? Não em nenhum momento a gente, né, a idade ou é muito jovem ou é muito mais velha, a gente não, eu não tenho o número exato para te falar a quantidade de pessoas que nós temos hoje 50 mais lá, mas nós temos uma parte grande, inclusive de pessoas que estão com a empresa desde que ela foi fundada, né? E hoje já tem mais de 50 anos, né? Então isso para nós nunca foi nenhum empecilho, inclusive já contratamos pessoas aposentadas, aconteceu também, então isso... PCD. Pessoa com deficiência também, inclusive a gente fomenta, né, a pessoa com deficiência, se vocês olharem lá nos nossos cards, né, sempre tem o selinho, né, de que pessoas com deficiência são bem-vindas. Claro que a gente tem todo um cuidado, um aparato, a segurança se envolve quando é uma pessoa com deficiência para a gente poder oferecer o melhor também para essas pessoas, né, para esse candidato. Né, o seu Ayrton, que sempre fala para mim, ele almoça conosco sempre no intervalo, ele volta e meia ele diz assim para mim, ó, quem nós formos trazer aqui é para incluir de verdade, né? Então ter tanto a pessoa poder oferecer o melhor dela para nós e a gente oferecer condições para ela trabalhar. Não é só cumprir aquela cota que a indústria tem que cumprir. Não é a cota. Exato, muito bem. Vamos seguindo aqui numa linha de raciocínio agora, se colocando em quem está lá do outro lado agora, né? Buscando uma oportunidade, né? E pensando, tá, mas... primeiro, o que a Indutar tem hoje disponível no mercado?
De oportunidades. De oportunidades, de cargos, enfim, né? Tipos de perfis. Hoje a gente tem, tanto no nosso processo produtivo, né? No chão de fábrica, que a gente diz mesmo, como nas áreas administrativas. Vou te citar algumas delas, tá? São operadores tanto de máquina de usinagem, como de corte, como de dobra. Temos montador, soldador, que é um volume bem grande. Os nossos maiores processos produtivos é a solda, né? A parte da solda e a parte da montagem, que é a nossa montagem final, onde sai o nosso produto, né? Mão de obra mais qualificada aqui, daí a gente busca nesse caso, né? Isso, exatamente. Pintores também, né? Que hoje a pintura é o nosso maior, né, processo de qualidade. Lá, hoje né? todo o processo é de qualidade, mas a nossa pintura a gente tá, né, bem elevada, a nossa pintura. Operadores de desencagem também e inspetor de qualidade. Essas são as nossas oportunidades no processo produtivo, né? E aí tem as administrativas, né? Nossa engenharia, né, de produto, a gente tem a oportunidade de desenhista, projetista, temos na nossa área de pós-vendas também uma oportunidade de analista de pós-vendas, né? Técnico de segurança do trabalho, a gente tem na área da Carol, né, uma oportunidade também de técnico de segurança do trabalho. E analista contábil, fiscal / custos, a gente também tem essa oportunidade nas áreas administrativas, né? Muito bem, sensacional. Eu preciso introduzir um tema aqui, meninas, não sei se vocês estão familiarizadas com ele, no RH principalmente, né? Mas eu acredito que sim, pelo tamanho, porque eu acredito que esse fator, digamos assim, hoje está presente em algum espaço dentro da Indutar, que é a dita inteligência artificial, né? Então, a gente sabe, eu falo isso porque ela está aqui na nossa rotina de produção, ela está inserida em vários processos nossos internos aqui, né? Mas como algo para nos auxiliar, para facilitar, para dinamizar o nosso trabalho, né? Lá nas máquinas que fazem, né, o corte, que fazem, enfim, todo o trabalho da Indutar, provavelmente ela está inserida ali, embarcada dentro das tecnologias, né? Mas nos processos, né, nas funções, nas tarefas repetitivas, né, neste processo a Indutar já tem olhado para isso, porque às vezes tu tem determinados cargos ali que tu tem uma rotatividade muito grande, que a empresa acaba investindo na qualificação daquele profissional para ele aprender todo aquele processo, como funciona, e daqui a pouco uma inteligência artificial que tu vai precisar treinar uma única vez vai te fazer isso ali sem problema nenhum. Então, é um tema que, né, que também já está, eu acho, dentro do olhar estratégico das empresas, né? Aí eu queria que vocês comentassem, se é que isso está já na discussão, como é que vocês enxergam isso? Acho que isso é um papel também da gerência e da direção, né? De trazer essas tecnologias para dentro de casa, né? Inclusive agora, por iniciativa da própria Magali, nós temos dentro do RH um sistema, né, que faz a primeira triagem para nós. Então, a gente vai lá e coloca as expectativas que a gente tem de um candidato, né? E eu tô falando assim, ó, gente, é fresquinho, tá no forninho. O pessoal tá configurando a plataforma, né? Então, para nos ajudar no recrutamento. Então, a gente lança então esses dados, o que a gente quer de competência, o que a gente espera tecnicamente dessas pessoas, e o candidato, quando vai se cadastrar, ele já vai colocar algumas coisas que o sistema vai dizer para nós qual o grau de afinidade dessa pessoa com aquela posição. Né? Então, aqui a gente já tem uma bela de uma iniciativa de inovação. E ela pontua, né? Pontua o melhor candidato. Qual que é o mais próximo daquela vaga, né? Então, isso é bacana de dizer que é uma iniciativa da Magali, né? Que ela puxou isso para nós. Assinatura digital, hoje em dia, né? Nós não temos nada de papel mais. Também a nossa plataforma de gestão de pessoas, já trabalhei com 4 plataformas de gestão de pessoas. A gente utiliza metadados. É incrível, é muito bom mesmo o recurso que eles têm, né? Não sei como é que é para grandes empresas, mas para nossa, que é média empresa, atende super bem. A gente tem os indicadores que antes, no passado, eu tinha que usar o Excel para gerar algum dado, alguma informação, ou montar, ou construir algum indicador. Ela me dá inteira, ela me dá de tudo que eu quero. Se eu quero olhar de 2023, de 2022, de 2025, eu quero olhar desse mês, do mês passado, eu consigo muita informação, né? Eu consigo casar, ver qual que é a rotatividade, qual que é o absenteísmo, quantas pessoas estão fazendo hora extra. O sistema me dá automaticamente, né? Então, da mesma forma que a gente investiu nesse sistema, tem C nas outras áreas da empresa também. Mas antes do investimento nas máquinas, a gente está forçando muito mais o investimento nas pessoas. Em que sentido? Agora a gente tem uma turma
com uma instituição que ela se chama Produtária, é uma consultoria especializada em produção, e a gente coloca nossos colaboradores lá dentro para aprender o que a gente consegue melhorar nos processos, o que a gente tem de novidade que consegue trazer para dentro dos processos. Então, a gente coloca primeiro essa pauta na cabeça das pessoas para depois a gente conseguir realmente fazer com que a tecnologia seja bem apropriada dentro da empresa. Porque não adianta eu trazer uma máquina maravilhosa, cheia de tecnologia, e as pessoas não saberem mexer. Para que ela está aqui? Né? O que ela vai minimizar, o que ela vai melhorar no meu processo? Né? Ou até abandonar ela, né? Não, isso aqui não vai funcionar, vou voltar a fazer do jeito antigo, se elas não estão preparadas para essa tecnologia, para esse novo, né? Mas sim, tem bastante. Da mesma forma, a gente está tentando fazer nos equipamentos. Eu não tenho tanta propriedade para falar deles, né? Mas a gente sempre está buscando se profissionalizar de uma forma geral. Muito bem, isso é muito importante trazer, porque também o candidato lá do outro lado, né, ele também tem que ter essa coisa que ele não pode parar, ele tem que estar sempre estudando e sempre buscando se atualizar, né? Eu sempre converso, como eu pesquiso bastante e estudo bastante sobre inteligência artificial, que o problema ela não vai tomar o trabalho das pessoas, né? Ela vai, eu acredito que hoje, pelo menos, né, nos próximos anos, acredito que não, né? Talvez no futuro, né, ali a médio prazo, até algumas profissões acabem ficando um tanto quanto obsoletas diante do que a tecnologia entrega. E agora, ela é inevitável, né? Ela vai vir agora, a pessoa que fica obsoleta, ela precisa buscar alternativa. Bom, como é que eu me insiro, então? Se isso aqui não dá, eu vou ter que fazer uma transição, né? E quantos de nós não fazem transição, né, profissional durante a sua vida, né? Quantas vezes, né? A gente, desde criança, quando eu era criança, eu queria ser médico. Virei jornalista, né? Virei alguma coisa, né? Tem outras pessoas que sonham mais alto ainda e não conseguem, outras sonham baixo e conseguem mais, tal. E vocês saíram das cidades e vocês estão aqui hoje numa das empresas mais importantes do setor metalmecânico, e isso é importante dizer também, né, da força que tem a Indutar com aquilo que entrega também de produto, né? Porque tudo isso que vocês fazem internamente é para que lá na ponta se entregue o melhor produto e pro movimenta, né? a economia do município. Isso é uma coisa que é fantástica, né? Quanto mais a gente consegue investir nas pessoas aqui, fica aqui esse recurso, né? Esse valor, né? Eu tenho uma outra dúvida também, até para ir aproveitando isso para a gente ir quebrando aqueles mitos e verdades, né? Que diz respeito à questão do nivelamento hoje entre mulheres e homens, né? Quando você olha para uma indústria, né? E eu tenho uns caras, uns comediantes aí que eu sigo que são da área de fábrica lá, da Volvo, da Scania lá de Curitiba lá, e eles têm muita piada relacionada a essa questão do chão de fábrica, né? E eles falam muito disso, né? Das questões, por exemplo, do peão e dos administrativos e tudo mais. Mas as relações, como que se administra no RH as relações dentro de uma fábrica que tem lá, sei lá, dentro de um chão de fábrica, 400 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Nós temos aqui no fator aqui em Ibirubá pegando aquelas pessoas que vêm de outras cidades, né? Ou seja, que acordam mais cedo que o pessoal daqui de Ibirubá, que tem que pegar a estrada, né? Que fica lá, a família lá, às vezes fica com a cabeça lá, tem algum problema lá, preocupado. Como é que vocês administram isso, assim, né? Porque eu acho que tem algum impacto disso. Um dia o cara chega lá um pouco mais estressado, né? Um pouco mais... Tem momentos lá para o pessoal relaxar, um yoga, alguma coisa assim? Então, acho que dá para nós comentar, né? A Fran tá mais na frente, mas a gente sempre procura fazer com que as pessoas venham morar em Ibirubá, né? Justamente para tentar mitigar essas coisas, essas preocupações. A gente sabe, nós somos seres humanos, né? Não existe... o pessoal tem o hábito de falar, né, que não, o meu eu profissional é uma coisa, o meu eu pessoal é outra. Não existe, nós somos um só, né? Não existe duas pessoas, né? O que a gente tem que fazer, nós enquanto gestão e recursos humanos e direção, é tentar administrar, faz parte, né? Às vezes o pessoal tem problema em casa, a gente precisa respeitar isso também, né? A família se preocupa, a família, eu digo daí, então, os donos da empresa se preocupam muito com o bem-estar dessas pessoas para que estejam bem, com a cabeça boa lá, né? Então, já aconteceu de muitos casos, assim, de funcionários que a gente pediu para eles saírem, se retirarem, vão para casa, fiquem com as suas famílias, enfim. Teve o caso das enchentes agora, 2 dias, as empresas do município estavam trabalhando
full time. Nós decidimos que a gente ia mandar o pessoal para casa, porque tinha muita gente preocupada com a enchente, né? É uma decisão arriscada, sem dúvida, mas naquele momento a gente priorizou as pessoas, né? Então, de uma forma geral, a gente sempre procura manter o equilíbrio. Nunca vamos ser perfeitos, obviamente, né? Faz parte, tem coisas que às vezes a gente erra, mas sempre tentando acertar, né? Sempre tentando olhar os dois lados, né? Uma coisa que a gente procura fazer também é dar condições para as pessoas ficarem aqui. Então, vou ficar no meu intervalo, ter um espaço bacana para ficar no intervalo. Né? Conta para eles o que tem lá no intervalo hoje lá. Hoje a gente tem uma área de convivência, né? Uma área bem legal, um espaço gigante lá, onde tem cadeiras confortáveis, cadeiras até para nós deitar lá, tirar um cochilo na hora do meio-dia, né? Se a gente quiser. A Fran gosta, né, Fran? Isso, eu deito lá e tiro um cochilo, tem né? Restaurante, né? Tem um restaurante, e a gente também tem um espaço lá para jogos, né? Então tem mesa de ping-pong, tem... que mais, Carol? Baralho. E tem diversos jogos lá para ter xadrez. essa distração no horário do meio-dia, né? Então, a direção e o RH pensou nessa possibilidade para ter um momento ali de relaxar mesmo, está sendo né? bem usado. Bem usado. E para nós é um prato cheio, né, Fran? Porque daí todos os eventos ou ações que a gente tem que fazer, a gente usa o intervalo, né? Porque tá todo mundo ali. Daí tu quer fazer um projeto diferente, quer fazer uma iniciativa diferente. Às vezes fazer até divulgar um novo benefício. A gente utiliza o tempo do intervalo deles ali para que eles estão descansando, estão na área de lazer, para oferecer mais alguma coisa. Tipo, dar um Dia das Mães, a gente vai lá e dá um mimo no intervalo, para que o pessoal aproveite esse momento bem, né? E eles realmente usam essa área de convivência, né? Todo mundo fica concentrado ali utilizando esse espaço. Tem competição de ping-pong de vez em quando. Exatamente. Vale complementar também, né, Carol, que a gente tem 2 psicólogos ali, né? Então, dentro do nosso ambulatório, a gente tem esses 2 psicólogos que tá para atender todos os nossos funcionários também. Então, tem esse espaço também, né? Não tô legal, quero conversar. Tem esses 2 profissionais lá que estão para atender também. Para dar esse suporte emocional, que isso também é um dos grandes... das grandes dificuldades que a gente tem em relação à mão de obra, né? Que é o pessoal estar ali e estar com a cabeça no trabalho, né? E a rotatividade é um desafio dentro da indústria hoje? Acho que sim, para todos. Para todos, né? Que nem eu falei para vocês, a gente tenta fazer o máximo possível para que eles se sintam em casa. Né? E oferecer para eles o que eu gostaria para mim oferecer para as pessoas, mas sempre tem algumas pessoas que infelizmente não casam valores, enfim, e é um casamento, né? Então tu entrou para a empresa, eu sempre no meu papel enquanto gestão, a gente sempre fala assim para os gestores, né? Não é a Carol de Almeida, é a Carol da Indutar, né? Então, cria-se uma identidade quando você consegue realmente fazer parte do trabalho, né? Mas tem pessoas que acabam realmente não se adaptando à forma de trabalho e faz parte do jogo. Né? Tá tudo certo. Tá tudo certo, E tu falou uma questão, e até eu queria tentar aprofundar, não muito, mas um pouquinho, eu sei que tem os limites também, que você não pode abrir tudo, né? Mas quando você fala da questão da construção que a Indutar faz com aquele colaborador que não é do município, da possibilidade dele vir para o município, a gente tem um outro fator, né? Aqui em Birubá especificamente, que é o déficit habitacional, né? E o valor dos aluguéis, que é muito alto, né? E aí, como é que organiza essa equação aí, né? Porque a indústria ela também tem o seu piso ali, né? E os seus valores ali, e nem sempre e aí eu estou falando geral, não estou falando de uma específica, né? Nem sempre principalmente para quem é operacional, consegue chegar no custo de vida que é em Birubá, né? Como é que a Indutar pensa assim que pode resolver ou pode dar uma melhorada nesse cenário para ser de fato atrativo para o cara que mora em Cruz Alta, sei lá, em Panambi, em Tapera, onde for, vir morar em Ibirubá, né? O nosso papel aqui é muito mais de facilitar, então a gente busca, a gente procura. Por exemplo, a gente ficou sabendo que tem uma casa para alugar em determinado local por um valor mais razoável. A gente manda para os gestores, né? Então, tem um outro espaço, tá saindo uma pessoa, vai para entrar outra. A gente manda para os gestores e pede para eles irem sempre compartilhando com as pessoas. Mas, de fato, é um desafio, né? Infelizmente, não tem muito, a gente acaba ficando de mãos atadas nesse sentido, mas o que está no nosso alcance a gente vai compartilhando, né? Tem algumas imobiliárias que são nossas parceiras e a gente acaba divulgando. Tá até no nosso caderninho de boas-vindas ali, né, Fran?
a gente deixa o contato das imobiliárias ali para o pessoal já ficar ligado e ficar atento com isso, né? Mas é um desafio daí para todas as empresas, não é só para a Indutar, né? Elas estavam preocupadas que a gente não ia ter assunto para conversar. Pro tempo, né? Desculpa, mas ainda tem muitos assuntos aqui. Vamos lá. E eu vou trazer um que eu acho que é muito de Birubá, e talvez vocês podem compartilhar dos outros locais que vocês trabalharam, que eu acho que não teve essa experiência que vocês vivenciam aqui em Birubá, que é toda uma comunidade estrangeira que mora em Birubá, né? E a gente está falando dos haitianos, né? Nossa. A gente está falando desse povo maravilhoso aí que contribui muito culturalmente, religiosamente, né? De todas as formas com o município de Birubá, e que estão comentando aqui, é o melhor conforto de trabalho para os imigrantes, respeita as famílias. Nós, haitianos, amamos muito isso, diz o Gaboston Lucy Joseph. Que legal. Acho que não é só haitianos, tá? Sim, nós temos todos, os senegaleses. senegaleses. Lá nós temos senegalês, são 4 países, o Haiti, Cuba, agora a gente está com um cubano ali, venezuelanos e senegaleses e haitianos, né? São esses Quanto 4. projeto que nós temos com eles lá? Finalzinho do ano passado, né, Carol? Pensamos em como que a gente ia fazer eles se sentir mais acolhidos dentro da Indutar, né? E aí, fevereiro, iniciamos o projeto Semana do Estrangeiro. Então, cada mês a gente faz uma semana especial para essas pessoas, né? Para esse país. Iniciamos com o Haiti, que é o nosso maior volume hoje, né? De estrangeiros são os haitianos. A gente tem 22 haitianos. E aí a gente fez uma semana, então, com comida típica, com música, né, do país deles, a gente traz eles, vai lá no setor deles, filma eles se sentem muito valorizados, vistos, né, acolhidos, né, por esse momento. Então, a gente escolhe um deles, provavelmente aquele que já está mais tempo conosco, né, para colocar, né, expor esse sentimento. E aí, quem conduz esse projeto sou eu. Na primeira semana do estrangeiro, foi a semana do Haiti, o haitiano Cabe, ele me emocionou. Eu cheguei a chorar quando eu fui entrevistar ele, de tanto amor que ele tem para a Indutar. E aí ele fala que a esposa dele quer se aposentar trabalhando na Indutar, que ela nunca trabalhou num lugar tão legal, porque essa proximidade da família também, né? E aí essa valorização que eles tiveram. Então pensa, a gente ir lá no setor deles, né? Filmar eles, conversar com eles, trazer um pouco da cultura deles nessa semana para eles se sentir valorizados, é fantástico, né? E para nós, principalmente, né? Nós, enquanto colegas de trabalho deles, também dá esse apoio para eles, né? De entender como é que é a realidade deles lá no país deles. Eu não sabia, por exemplo, que tipo de comida era típico no país, né? Então, isso é legal e toda empresa tem esse acesso, né? E uma coisa, assim, que também esse projeto da Semana do Estrangeiro é um projeto que a gente tem muito orgulho e não vai mais ter fim, né? Então, a gente realmente... foi uma acertada ali que a gente teve no ano passado, mas ela surgiu principalmente de um treinamento que a gente estava dando para alguns colaboradores de segurança do trabalho. Inclusive, a equipe do SESMIT dá esses treinamentos lá. E a gente convidou um haitiano, então, para fazer o treinamento. E a gente se deparou que quem vai traduzir o treinamento para ele, né? Como que a gente garante que ele está entendendo, né? E para tornar o trabalho dele seguro, também vou treinar ele, vou fazer ele um auxiliar virar um operador de máquina, né? Mas como é que eu ensino para ele na língua dele? Né? Então, o que a gente começou a fazer? Ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, porque eles são muito dedicados. Pessoas incríveis. Primeiros a chegar, últimos a sair. Sempre. Disponíveis, né? Disponíveis, dedicados, com muita vontade de aprender, né? Eu tive uma conversa com a Yes Carly, a nossa venezuelana. Ela provavelmente vai escutar nós falando, né? E eu disse para ela que eu gostaria muito de que ela estudasse, né? Porque eu acho que nós realmente vamos conseguir fazer mais diferença ainda quando a gente tiver um primeiro estrangeiro como líder, por exemplo. Líder operacional, que seja, ou enfim, né? Então, a gente está tentando trabalhar realmente para fazer essa inclusão, mas é uma via de mão dupla, né? Nós dar esse espaço para eles e eles nos oferecer, nos retribuir com essa mão de obra que também vem se qualificando e se especializando bastante, né? Que legal. Isso é importante a gente trazer porque... tem um papel social, querendo ou não, tem um papel social nisso, né? Porque tu imagina a chegada de estrangeiros aqui, e não é só a Indutar, toda a indústria tem, a Casa de Chimarrão aqui tem bastante também, a Cotribá, todas as empresas aqui... O município acolhe bem essas pessoas, bem, né? E são
pessoas extraordinárias, né? Pessoas que viviam uma realidade difícil no seu país, que vieram em busca de oportunidades e encontraram essa oportunidade, né? E aí quando dizem que Ibirubá é a terra da oportunidade, a gente não pode negligenciar isso, porque é de fato, né, a oportunidade está, a gente precisa, claro, né, dar o nosso passo, dar o nosso espaço, enfim, né, nos prepararmos para essa oportunidade também, mas ela está aí. E aí, falando em oportunidades, eu queria perguntar para vocês os benefícios, né? Legal. Porque toda oportunidade ela também Claro. traz algum benefício, né? Qual é o benefício do colaborador, da colaboradora do time da Indutar hoje? Sim, temos inúmeros, Cristiano. Vou te citar os melhores, assim, né, que a gente tem. A gente tem um plano de saúde da Unimed, né, que é um plano estadual completo. Então, por exemplo, eu estou visitando um familiar na cidade de Porto Alegre e tenho algum problema de saúde, eu vou conseguir usar o meu plano. Então, não é só aqui na região, né, ele é estadual, ele abrange todo o estado, né. Então, o funcionário não paga nada por esse plano, né. Então, é um plano completo que a Indutar disponibiliza para nós, né. Falo nós porque eu também sou funcionária, né. Vale alimentação. A gente tem o nosso restaurante interno, mas a gente também disponibiliza de um vale alimentação. Então, são 2 benefícios aí, né, dentro de um. A gente tem a nossa associação dos funcionários, que é um espaço bem legal, né, que a gente pode fazer utilização, né. Tem quadra de beach, tem campo de futebol, né, tem quiosque. Então, a gente pode reunir lá, não pagamos nada para isso. Então, é um espaço legal para fazer uma festinha, uma janta, né, enfim, a gente pode utilizar esse espaço, não precisa pagar aluguel em outro lugar, por exemplo, né. A gente tem seguro de vida também, né? Transporte, então, a gente disponibiliza transporte não só para Ibirubá, mas para todas as cidades vizinhas, né? A cidade mais longe, acho que é Panambi, né, Carol? Vem de Panambi, uma van especial, né? Então, a gente consegue disponibilizar esse transporte para esse pessoal também vir trabalhar conosco, né? Bônus aniversário, a gente tem um valor legal que a gente dá de presente na nossa folha de pagamento, mas também a partir de janeiro, né, é um projeto que eu também conduzo, que é a festa de aniversariantes do mês. Então, a gente reúne todos os aniversariantes daquele mês e faz um momento especial de comemoração, junto com a direção também, que eles também gostam bastante, né? E ali a gente disponibiliza um outro presente. Então, se torna 3 aí, né? 3 presentes legais aí no mês de cada aniversariante. Só um parênteses aqui, a gente se inspirou no programa da Coprel, é muito parecido, então a gente só deu uma modificada, certo, mas foi legal certo. Numa troca, numa roda de conversa com o pessoal da RH lá, que a gente acabou trocando figurinha e também aprimoramos o nosso. Networking é tudo, né? Isso aí, exatamente. Temos também o programa Incentivo Educacional, então, para esse colaborador que quer estudar ou quer voltar a estudar, né, quer se qualificar um pouco mais, e aí a gente fala de todos os níveis, né, todos os níveis, a Indutar também tem esse incentivo educacional, tá? Programa Indique, então eu, Francine, vou indicar uma pessoa, né, eu consigo também um valorzinho legal na nossa folha aí só por ter indicado aquela pessoa. É um incentivo para indicar mais pessoas, né? E fomentar um pouco mais. No caso do RH, essa política não vale, né? Para mim não vale. Porque a gente precisa captar, né? É o nosso papel, né? Principalmente o meu, de captação de pessoas, mas é lá pro coleguinha lá da fábrica, indiquei um parente, um primo aqui, ganhei um valorzinho ali na folha, né? Amigo, só pela indicação. Clube de Vantagens, são parceiros nossos de Ibirubá e de cidades vizinhas também, que nos dão desconto no comércio, e aí depende, né, da porcentagem de cada comércio, só por ser funcionário da Indutar. É uma parceria bem legal que a gente tem com o comércio local e das cidades, né? Loja, restaurante. Isso. O que tu imaginar, tem postos de gasolina, a gente tem também, né, restaurante. Vários, tem inúmeros, são mais de 30 e poucos parceiros dentro da Ibirubá, né? O restaurante, então, né? Não é um refeitório, é um restaurante fantástico, né? E uma Stadtlober. Ele é em homenagem à mãe do seu Ayrton, né? E eles, inclusive, como eu estava falando antes, eles sempre estão almoçando conosco, né? Então, tem bastante qualidade ali, né? Tem acompanhamento nutricional, né? Então, E aí, o plano odontológico. A gente também tem um plano odontológico. Então, os melhores e maiores é esse que te citei aqui, Cristiano. Olha só que legal, né? Bastante coisa para, de fato, eu acho que um pouco vocês como RH, vocês têm também essa coisa, vocês quando abrem a vaga, vocês têm que ter muito mais nesse funil, né? Para conseguir tirar o melhor dele ali para apresentar, né? Para o time, né? Então, sempre está aberto lá para todo mundo poder apresentar ali a
a sua candidatura, digamos assim, a qualquer espaço. Não tem um período determinado, olha, só agora que nós temos vaga vai fechar, não, né? Não. Qualquer momento que o pessoal fizer o contato, mandar o e-mail lá para o rh@indutar.ind. Algum retorno tem, Uhum. né? Algum tipo de retorno tem, né? Tem um espaço no site para o pessoal Isso, cadastrar. hoje a gente tem 3 canais, né? Que é o nosso trabalho conosco dentro do nosso site. Tem o e-mail também, que é o rh@indutar.com, né? Esse é o nosso endereço de e-mail. E também tem o acesso à recepção também para deixar o físico, né? Que tem pessoas que preferem o físico do que o online, né? Eu, por exemplo, o jornal, eu prefiro o físico. Tô brincando. Gente, meninas, foi um prazer aqui. Acho que a gente abordou vários temas aqui. Foi bem legal a nossa conversa. Ainda tem mais um assunto que eu acho que é importante a gente ter, que é referente a questão da projeção, né, de crescimento. Vocês têm essa ideia ou é compartilhada com vocês também essa ideia? Por exemplo, assim, olha, agora a fábrica vai daqui tantos meses ou o ano que vem a gente vai estar com a planta 2 vezes maior do que essa, então a gente vai precisar mais e mais. Acho que crescimento é o sobrenome da Indutar, né? Então, realmente a gente está buscando emplacar o mercado, né? E a gente não tem ainda noção de números em relação a isso, mas a gente sabe o que a gente está fazendo para chegar num crescimento, né? Que é principalmente aumentar o nosso portfólio de produtos, né? E poder atender o nosso cliente com mais opções mesmo, né? Para que eles realmente se fidelizem à nossa marca, né? Mas em tamanho é sempre uma consequência, né? Então, deu certo aquele produto, né? Foi bem aceito no mercado. Aí a gente olha e, vamos lá, que mão de obra que a gente vai precisar para executar essa atividade, né? Mas de quanto para quanto, digamos assim, nos últimos 5 anos, vocês não sabem dizer? Nos quanto últimos, sim, né? Para trás. Tranquilamente duplicamos o quadro, né? Tranquilamente duplicamos. Nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos. Olha só, né? Então, talvez mais ali. O boom mesmo foi na pandemia, né? Que a gente realmente conseguiu. Mas foi um crescimento bem rápido. Então, a gente não tinha profissionalizado tanto quanto agora, né? Então, a gente colocou mais pessoas para dentro de casa para conseguir atender as demandas do mercado. Porém, em paralelo e caminhando nisso, a gente vamos profissionalizar. Vamos ver onde é que a gente consegue fazer mais com menos. Vamos ver onde é que a gente consegue investir em tecnologia. E aí, a gente eu vejo hoje a Indutar como muito mais estabilizada do que antes, assim, sabe? Então, a gente está num crescimento mais saudável, assim. E a parte da segurança do trabalho é uma coisa que vocês priorizam muito, né? A gente está sempre recebendo material aqui de atividades que vocês estão fazendo, de seminários, de treinamento, de tudo, né? Porque, de fato, isso é fundamental, né? Numa indústria, né? Com o tamanho que tem a Indutar, né? Tem que pensar na segurança dos seus colaboradores, né? Acho que é também um grande desafio para toda a indústria metalmecânica, né? Que é atividades mais delicadas, né? Máquinas de corte, enfim, que são mais perigosas. O material em si é chapa, então tem muita ponta viva, né? Canto vivo, enfim. Então, o nosso movimento em relação à segurança é muito mais para não deixar a pessoa esquecer que ela também é responsável pela segurança. Então, nós estamos fazendo dispositivos para melhorar a segurança das máquinas. Nós temos uma equipe responsável pela parte da segurança que também faz a fiscalização das áreas, seja da máquina ou da pessoa que não está utilizando EPI, enfim. Mas o movimento todo que a gente fez é muito mais de conscientização, de que a pessoa também possa ver, assim, a luva está disponível, eu tenho que usar, né? A máscara está ali, eu tenho que colocar, né? Então, é muito mais nesse sentido que a gente quis trabalhar. E a gente tem 3 iniciativas grandes de segurança lá na empresa. Uma delas é o programa Cuidar Mais, que a gente fomenta o gestor e a equipe. É uma competição saudável. Inclusive, foi premiado no Top Ser Humano ano passado, né? Pela a BRH. A gente teve a alegria de receber o prêmio lá em Porto Alegre. Porque a gente conseguiu reduzir aí 76% de acidentes em um ano com o programa, fomentando muito o gestor. Gestor, você é papel fundamental aqui dentro para falar da segurança. Porque a segurança não é feita pelo técnico de segurança ou pelo engenheiro de segurança do trabalho, né? Ou por mim, Carol, ou pela direção, pelo Ayrton, pela Magali. Não, é pela própria pessoa, né? E o gestor tem esse papel fundamental de ajudar a educar esse colaborador, né? De dizer, Francine, vai descer para a fábrica, amarra o cabelo. Tu não pode descer para a fábrica com o cabelo solto, né? Então, esse programa vem muito mais para focar no gestor, né? E a gente acaba premiando o gestor e a equipe, né? Que ganha nessa competição saudável, vamos dizer assim. Nós temos uma squad, que é um grupo multidisciplinar,
com algumas pessoas de várias áreas da empresa, um da engenharia, um da manutenção, um técnico de segurança, um da ferramentaria, que estão olhando para as máquinas. Pega máquina por máquina e avalia. Tem alguma coisa que está errada nela, que tem que adequar? Quanto vai ser esse investimento? Quem vai fazer? Então, eles fazem todo esse levantamento das máquinas e isso não para, porque as nossas peças também mudam, né? Então, os dispositivos o tempo todo estão se modificando. Então, existe esse grupo. E tem também os 100 dias sem acidentes, que a gente comemora cada 100 dias sem acidentes naquele setor. Então, a gente para toda a área, principalmente fábrica, né? Para falar, tirar aqueles minutos e agradecer, porque 100 dias que a gente conquistou ali. Ainda tem aquela plaquinha lá com... Não, a gente tirou aquela placa de lá. Mas justamente para não ficar aquela coisa assim todo mundo, quando se sentir, vamos dizer assim, meu Deus, que coisa ruim, nunca conseguimos passar dos 10 dias. Não, as áreas que conseguiram passar, a gente dá essa valorização, né? E quando eu entrei, Cristiano, compartilhando contigo, não eram acidentes graves, mas sempre tinha alguma coisa, né? Eu ficava sentada... Eu sempre dizia para o Camilo, que é o nosso coordenador da segurança lá, eu ficava sentada na minha mesa esperando cair o e-mail da segurança dizendo que teve um acidente, sabe? Mas era assim, acidentes bobos mesmo, de cortei, esqueci... Por quê? Porque não botou a luva, sabe? Uma fagulha que entrou no olho. A gente diminuiu em 76% em um ano só falando em segurança. Mais nada. Sem dar uma advertência, sem cobrar. Agora sim, agora a gente educou eles, agora a gente entra para fiscalização, para realmente, né, verificar se o pessoal tá utilizando. Mas isso foi, a conscientização é uma coisa que vai para o inconsciente da pessoa, né? Então, acho que isso foi uma bela de uma iniciativa que deu muito certo e foi um pedido também da direção. Eu lembro como se fosse ontem. Eu cheguei na sala deles lá e eles falaram para mim que tinha que dar um jeito em relação à segurança e nós tinha que reduzir os números de acidentes. Então, a equipe se engajou muito, os gestores se engajaram muito, né? Foi um trabalho de realmente várias mãos aqui que a gente fez e a gente tem bastante orgulho de dizer o quanto a gente conseguiu melhorar nesse sentido e nesse aspecto. Que legal, sensacional. Tu estava falando, eu estava lembrando, puxa, por que não tinha uma equipe de RH ajudando nós na pandemia para aprender a usar máscara, né? Porque tu via cada cena, o cara usando máscara no queixo, na testa, nunca no lugar certo, né? É aquela coisa Mas toda, né? Tem que aprender, né? E é constante, sempre tem que falar. Né? O pessoal diz, achei que agora nós ia dar uma relaxada. Não, segurança não relaxa nunca, é o tempo todo, né? É o tempo todo e nas coisas mais simples, né? Para ter noção, agora, semana passada, a gente colocou um aviso nas TVs pedindo para o pessoal não esquecer de utilizar o cinto de segurança no carro, no ônibus, né? Porque realmente a gente quer a segurança ser um gatilho para a pessoa mudar o comportamento mesmo, né? E a gente tornar a Indutar uma empresa com uma cultura de segurança muito forte, né? Exatamente. Existe uma cadeia de comando para admissão e para demissão ou é um protocolo ali? As duas coisas. Para admissão, o gestor sempre participa, né? Mas claro que o João Gabriel, então, que é o nosso diretor industrial, faz a análise de todas as solicitações das pessoas, dos gestores, né? Então, por exemplo, eu quero aumentar o meu quadro do RH. Eu faço a solicitação para ele, preciso justificar para ele por que eu estou querendo, né, essas vagas a mais, e ele vai analisar o mercado, o que tem de pedido entrando, né, avaliar a nossa demanda, faturamento, enfim, ele vai fazer toda essa análise e vai nos dar o retorno do porquê que aquela vaga foi ou não foi aprovada. Né? E daí, na hora da contratação, a gente passa, então, para a Francine, e a Francine executa todo o processo, mas quem decide sempre é o gestor, né? A gente sempre reforça isso, não é o RH que diz lá que o analista tal tá indo lá para a área ou empurra a goela abaixo, né? A pessoa para dentro da área. Não, o gestor participa do processo, né? E na hora do desligamento, daí a gente é um pouco chata, né, Fran? Porque a gente não quer desligar as pessoas, né? A gente quer realmente entender que então nós estamos devendo para a pessoa ou o contrário. O que aconteceu ali? A gente tenta realmente entender e ser bem chato, assim, para não ser injusto com ninguém, né? Então, esse é um papel do RH, bem forte, sim. Mas, de qualquer maneira, o gestor toma essa decisão e sempre os nossos diretores ficam sabendo, a gente sempre, né, presta conta para eles das decisões que a gente está tomando, então, né, em relação a pessoas. Mas sempre na conta da demanda, do perfil e tudo mais, nunca no pessoalizado, né? Não. Isso que é importante, né? Eu
fulano lá foi contratado porque é amigo da Fran, né? Ou foi demitido porque falou mal da Carol, né? Esse não é isso é Por isso de passar por essa análise um pouco mais robuscada, né? Não fica aquela coisa pessoalizada mesmo. A gente questiona os gestores, a gente coloca eles numa saia justa também, sabe? De por que tu tá fazendo isso? Por quê? Por quê? Por que tu quer desligar essa pessoa? Por quê? Qual o motivo? O que ela fez? Me conta a história aí que tu... E aí vocês fazem o parecer. A gente faz o parecer daí. Entendi. Isso aí. Legal, é isso, é os processos, né? Tudo. Meninas, foi um prazer aqui a gente bater esse papo. Eu aprendi bastante sobre RH e acho que todo mundo que acompanhou aqui a transmissão também, né? Já sabe mais ou menos como funciona a dinâmica, né? E quando for se apresentar aí, tanto da Indutar ou qualquer outra vaga de trabalho, né? Tem mais ou menos uma ideia, né? Do que está colocado. Mas eu acho que a Francine falou uma coisa aqui que é muito, 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 muito importante, né? Muitas vezes a gente pensa, eu não vou lá no Indutar. Tu vê, eu nunca entrei no chão de fábrica, né? Mas daqui a pouco é uma pessoa extremamente humana, extremamente comprometida, extremamente, né? Então não vai ser... né? O diferencial dela negativo não vai ser ela não ter pisado no chão de fábrica. Jamais. Isso a Indutar está dizendo, não, isso a gente resolve. Agora, tu vai ser um cara legal, tu vai tratar bem teus colegas, tu vai ter uma boa relação, vai cumprir horário, vai... Não, tranquilo, tá? Minha mãe me ensinou desde pequeno ser assim, então... Tudo certo, seja bem-vindo. Né? Eu acho que isso é importante às pessoas porque a gente tem a mania de criar os preconceitos. Né? Daqui a pouco tem um monte de gente boa que está aí, que adoraria trabalhar em Indutar, como disse aqui esse haitiano aqui, né? Ele fez o comentário ali, mas ele não trabalha na Indutar. Olha que só. interessante. Né? E daí ele disse, meu sonho é trabalhar na Indutar. Agora está o comentário dele aqui, agora vocês deem um match ou não aí e resolva a parada. Porque eu acho que é isso, né? Pessoas boas estão espalhadas aí. A gente tem que conectar essas pessoas boas com quem quer desenvolver. E hoje eu aprendi muito com vocês a palavra final de vocês, meninas. Obrigada quer pela começar. oportunidade, Cristiano, de colocar um pouquinho as nossas oportunidades, nossos benefícios, né? E é exatamente isso. Hoje a gente busca mais comportamentos, as oportunidades estão aí, porque aquela pessoa pode pensar, nossa, eu nunca trabalhei, eu não tenho experiência, não tem problema, né? A gente desenvolve ali dentro, só precisamos de alguém que queira essa oportunidade mesmo. Tá certo. Carol? Eu também agradeço a oportunidade, né? Me coloco à disposição de novo, né? A outros gestores também, daqui a pouco eu vir conversar com vocês. Inclusive, tu tem interesse em falar sobre inteligência artificial, o Bruno é o nosso responsável lá pela pesquisa e desenvolvimento. Também tem um timaço lá na mão dele. Vamos fazer essa pauta. Podem conversar aqui contigo, né? E a gente está à disposição aí. Obrigada mais uma vez pelo espaço e sempre que precisar a gente está à disposição. Tá certo. A gente vai encerrando a nossa transmissão ao vivo, agradecendo também a sua audiência aí. Tivemos durante toda a live aí 100 pessoas, 80 pessoas, 100 e poucas, isso só na página aqui, mais o pessoal do YouTube. Obrigado de verdade pela companhia de vocês aqui no digital e para você, claro, que está aí conectado no radinho, né, que é o nosso mais raiz, né, o nosso ouvinte mais raiz.